8h19, às quintas-feiras, junta-se esta edição do Primeira Hora Pedro Marques, deputado do PS, para perspectivar hoje aquilo que vai ser este ano de 2013. Pedro, bom dia, obrigado por estar neste Primeira Hora e aproveito por ser a primeira vez para desejar também um bom ano. Pedro, começamos por falar daquilo que foi a declaração que marcou o início do ano, Cavaco Silva com a declaração de Ano Novo. Que leitura faz das declarações e, sobretudo, do facto de ter promulgado o Orçamento do Estado, mas ter enviado para o Tribunal Constitucional? Bom dia, Rui. Um bom ano também. O ano começa com uma declaração forte do Presidente da República, uma declaração forte, mas depois também com algumas ambiguidades, do meu ponto de vista. Aquilo que tem marcado mais politicamente é, obviamente, o envio de uma parte do orçamento para o Tribunal Constitucional, mas a própria declaração, eu diria que esse envio dessa parte do orçamento para o Tribunal Constitucional, para mim, é menos surpreendente. Apenas me surpreende não ter sido feita em fiscalização preventiva. Era muito melhor para todos que tivéssemos resolvido este assunto atempadamente e não há algures a meio do ano, outra vez, digamos, depois correndo atrás do prejuízo. Mas eu queria destacar o próprio conteúdo da declaração. A referência que claramente isola o Governo, e em particular Vítor Gaspar neste aspecto, não tenho sobre isto nenhuma dúvida, de que estamos em espiral recessiva, aliás explicado de uma forma muito pedagógica aos portugueses pelo Presidente da República. Anda uma grande parte da sociedade portuguesa, classe política, economistas, a dizer há muito tempo que estamos realmente numa situação de espiral recessiva. O Presidente da República, que é uma voz avisada nesta matéria e que institucionalmente é a mais alto magistrado da nação, vem-nos dizer com clareza que nós precisamos de mudar realmente de política sob pena desta espiral recessiva apenas se aprofundar. A minha ambiguidade, a minha perplexidade, se quiser, é que quer o envio do orçamento para o Constitucional nestes moldes que permite, e aliás, aparentemente, de acordo com notícias hoje de alguns jornais, não tendo sido um pedido de decisão urgente, portanto, uma coisa que pode demorar alguns meses. Quer aquela ideia de que estamos em espiral recessiva, mas temos que continuar este tipo de consolidação e temos é que nos entender todos, bom, mas temos que nos entender para continuar a espiral recessiva. É esse o tipo de perplexidade que fica. Porquê? Porque o Governo, com esta declaração e com este envio para fiscalização sucessiva não urgente, ganhou tempo. Em vez de nós termos agora decisões que obrigassem a mudar de política efetivamente e a mudar e a irmos à Europa, e eu concordo completamente com o Presidente, sim, teríamos que ir à Europa como país, unidos, propor propor até conseguir e lutar por conseguir alterações importantes do processo de ajustamento. Assim ganhou o Governo tempo. Para quê? Desgraçadamente, do meu ponto de vista, para mais um pilar dessa espiral recessiva, mais uma pedra desse caixão em que nos estão a colocar. Porque agora vem aí mais a tal decisão dos 4 mil milhões de euros de corte na chamada despesa social. O ponto é que esta é a despesa que, para além de pôr em causa outra vez a coesão social, para além de aumentar mais desemprego e criar mais dificuldades a quem está em situação de desemprego, aprofunda a espiral recessiva, porque, como se sabe, são transferências para pessoas com baixas taxas de poupança. Portanto, para além das consequências sociais, vem aí mais recessão por via desses cortes dos tais 4 mil milhões de euros. Ou seja, em vez de começarmos agora a interromper a espiral recessiva, o Governo ganhou tempo para contratualizar com a Troika, porque é disto que se trata. Na próxima avaliação, o Governo quer contratualizar com a Troika os termos daquilo que é a continuação da espiral recessiva já no ano 2014, imagine-se, porque o que vai ser contratualizado em fevereiro com a Troika vai repercutir-se no orçamento de 2014. E, portanto, vamos andar este ano todo a aprofundar a recessão por via do aumento de impostos brutal que estava no orçamento de 2013, e provavelmente a tomar medidas para tentar compensar os desvios que resultarão da quebra de produção, da perda de receita fiscal, o tal plano B do Governo. E depois o Governo, agora em fevereiro, ganhou o tempo suficiente para determinar já com a Troika os termos da espiral recessiva, da continuação da espiral recessiva em 2014. Pedro, é mau demais do meu ponto de vista. Neste momento, que margem de manobra é que um país como Portugal tem junto da União Europeia para conseguir alterar aquilo que tem sido uma política? Ainda na declaração de Ano Novo, Angela Merkel dizia que este vai ser um ano pior do que o ano passado e que vai ser um ano de austeridade. Que peso é que Portugal teria para alterar esta situação? Portugal tinha que ter o peso de ir unido à Europa dizer isto assim não resulta. A Europa está a entrar em recessão, aliás já está tecnicamente em recessão. Os países de todo o sul da Europa estão a dizer isto não resulta e não iríamos isolados, não poderíamos ir isolados. Mas, sobretudo, é preciso ver que do lado dos nossos credores há também, já se quiser assim, brechas importantes. Têm sido sistemáticas as declarações do Mais FMI. Mais de discurso do que práticas. O FMI já vai dando sinais
para alguns dos outros credores que o têm reclamado. O FMI já disse com clareza, por exemplo, isto é muito importante, que a Irlanda, caso venha a incumprir alguma das metas para o déficit orçamental, das metas nominais, por causa dos efeitos recessivos das medidas adotadas, não deve adotar mais medidas recessivas, pelo menos até 2015. Sob pena de continuar a tal espiral recessiva. O FMI disse isto com clareza, ou seja, esta é uma mensagem muito importante para o programa de ajustamento irlandês e a Europa também já atribuiu mais tempo para o processo de consolidação à Holanda, à Espanha, à Itália, só para dar 3 exemplos, à Grécia. Qual é que acha que é Portugal o que é que falta a Portugal se unir, para não ter atingido esses objetivos? Portugal, do meu ponto de vista, tinha que se unir, porque estes países têm dito à Europa de forma unida, a partir dos seus países, isto assim não resulta. Nós estamos apenas a afastar-nos dos objetivos de consolidação orçamental e a aprofundar e prolongar a recessão. E tem reclamado esse tipo de mudanças nos seus processos de ajustamento. Portugal, obviamente, não estou a dizer que seria uma situação fácil. Somos um país pequeno, com pouca influência, é bem verdade, como disse. Mas nós precisávamos de ir unidos, sim, reclamar esse tipo de mudança, esse tipo de prolongamento do programa, que foi atribuído, como digo, à Grécia, à Itália, à Espanha, à Holanda, à França, à própria França, nas suas trajetórias de ajustamento. Isso não tem acontecido porque neste momento, e aí concordo completamente com aqueles que disseram, que institucionalmente esta declaração do Presidente foi muito importante, porque efetivamente o país tem agora uma imagem clara, é que há duas pessoas isoladas neste momento relativamente à trajetória de consolidação do país, que são Passos Coelho e Vítor Gaspar. É manifesto que dentro do Governo o Ministro da Economia é sistematicamente desautorizado, ainda agora foi outra vez desautorizado numa matéria muito importante para a própria coesão social e para a concertação, que é a alteração outra vez do regime de relações laborais. Andava a negociar uma coisa com os parceiros sociais, o Governo aprovou outra qualquer em Conselho de Ministros, não dando qualquer cavaco ao Ministro da Economia. É preciso dizer que o próprio Presidente da República, há cerca de 6 meses atrás, quando a última alteração ao Código de Trabalho, tinha dito é bom que fiquemos por aqui, ou seja, este foi um acordo duro, um acordo com consequências fortes do ponto de vista social, é bom que fiquemos por aqui e que estabilizemos as relações laborais. O Governo, 6 meses depois, faz tábua rasa também do que disse o Presidente e avança com outra alteração. E Pedro, é por isso que é o meu pessimismo, se quiser, assim, a necessidade de unir o país para irmos realmente à Europa a alterar a trajetória de ajustamento, sob pena de a tal espiral recessiva que este ano manifestamente nos vai afetar muito e que será certamente um ano de recessão e austeridade, se prolongar para 2014. Pega exatamente nessa deixa, juntando àquilo que foram as declarações de Cavaco Silva relativamente à necessidade de não haver uma crise política, que nas palavras do Presidente seria dramático juntar à crise financeira, com a execução orçamental, que certamente vai ser muito difícil nestes primeiros meses do ano. A posição é que o PS deverá assumir relativamente a esse mais do que certo desvio relativamente Rui, à execução orçamental. Eu já lhe disse o que penso sobre esta matéria e a minha posição tenho-a vindo a assumir e de forma clara já há uns tempos para cá. Nós, o Governo tem feito eu tenho dito assim, um esforço muito grande para tornar insustentável a sua situação política. Em particular Vítor Gaspar e Passos Coelho neste isolamento permanente. O que eu continuo a dizer, e esta posição pode até nem ser popular no meu partido, admito, é que nós precisávamos de unir o país todo e ir dizer à Europa, isto não funciona. Quando saírem os primeiros resultados da execução orçamental, que vão ser maus manifestamente, os resultados do final do ano provavelmente não serão bons outra vez, provavelmente os resultados de 2012 só com as medidas extraordinárias é que chegarão a um número que já de si já é um desvio em relação aos objetivos iniciais e os primeiros números de 2013 não podem ser bons porque a recessão está aí, os números da produção industrial de novembro foram péssimos, saíram outra vez muito maus, só podia ser assim infelizmente. E, portanto, quando saírem esses números maus da execução orçamental, nós tínhamos que ir à Europa de modo unido, dizer que precisamos de mudar esta trajetória de ajustamento. Acontece que isso vai coincidir com o período em que o Governo estará a definir os tais cortes dos 4 mil milhões de euros na despesa, mais uma vez decidindo sozinho, com a Troika certamente, mas decidindo sozinho, não juntando, não reunindo o país em torno das suas decisões. É que esta decisão dos 4 mil milhões de euros tem uma história. Ela foi posta na 5ª avaliação por iniciativa do Governo e da Troika, sem falar com ninguém. Já decidiram, soubemos na 6ª avaliação, já terão decidido em Conselho de Ministros, porque isso está escrito no relatório da 6ª avaliação, foi pouco noticiado, se quiser assim, mas já foi decidido em Conselho de Ministros a distribuição dos cortes por Ministério.
Portanto, esta ideia de que se vai fazer um debate nacional dos cortes da tal reforma da administração pública é apenas uma mistificação, porque em Conselho de Ministros o Governo anunciou no relatório da sexta avaliação que já decidiu os cortes por Ministério e, portanto, o Governo vai decidir determinados cortes, determinadas medidas de política para concretizar estes valores que decidiu em Conselho de Ministros, sem passar cavaco a ninguém, volto a dizer. E chegaremos ao momento em que a execução orçamental estará a correr mal e o Governo, ao mesmo tempo, a criar um alibi para dizer ok, não está a correr muito bem assim, mas agora vem aí o corte na despesa e os nossos cortes são estes. Isto não é maneira de unir o país. Agora, esta é a única solução política, do meu ponto de vista, para o país neste momento. É unir o país para ir dizer à Europa isto não funciona, precisamos de termos diferentes de ajustamento. Mas não se pode fazer essa união ao mesmo tempo que o Governo está a tomar decisões sozinho para fazer cortes no Estado Social que apenas aprofundam a espiral recessiva e apenas nos prolongam esta agonia, digamos, de afastamento dos próprios objetivos de ajustamento orçamental. Pedro, setembro e outubro são meses importantes, há eleições na Alemanha, há eleições autárquicas em Portugal. Comecemos pela Alemanha. Parece-lhe que uma vitória cada vez mais certa de Angela Merkel nestas eleições pode contribuir para uma alteração de rumo na Europa? É evidente que o processo, digamos, de ajustamento na Europa e o processo, digamos, de mudança na Europa está um pouco limitado, está um pouco congelado pelas eleições alemãs. Angela Merkel tem que dar estes sinais fortes de determinação. Eu julgo que a forma como Angela Merkel venha a ser eleita e a coligação que venha a constituir para governar o país nos 4 anos seguintes, se ganhar as eleições, eu espero, aliás, que o SPD ainda possa inverter esta situação, mas realisticamente não é fácil, mas a forma como venha a ser constituída a coligação de governo na Alemanha será muito importante para os destinos, para o futuro da Europa, porque evidentemente a Alemanha está numa posição privilegiada, porque mesmo os outros grandes países da Europa, em particular a França, por via do seu déficit externo significativo e do déficit orçamental significativo, também estão condicionados muito na sua capacidade de influenciar as decisões europeias. E seria desejável essa alteração de rumo? Eu julgo que sim, porque se a Europa não decidir uma mudança de rumo, se a Europa não decidir realmente ser mais Europa na saída desta crise e não apenas das crises futuras que possam ocorrer, corremos o risco de não ter Europa nenhuma a sair deste processo. Focando isso aquilo que são, a minha preocupação é muito focando as atenções agora nas eleições autárquicas, quando chegarem as eleições autárquicas temos cerca de 9 meses de execução orçamental, grande parte do ano, 3 trimestres já passaram. Poderá o resultado das eleições autárquicas ser uma gota no copo que faça transbordar aquilo que é a confiança de Cavaco Silva em manter este governo? É possível, mas também há vários factos pelo caminho que podem ser importantes e que até podem determinar alterações políticas ou, pelo menos, esperemos mudanças de rumo, porque temos a tal execução orçamental do primeiro trimestre, manifestamente quando saírem os dados correspondentes ao IVA do primeiro trimestre, que sai mais ou menos um mês depois, vamos ter um grande primeiro sinal da evolução da atividade económica do país. Temos sempre indicadores avançados, mas os indicadores mais sólidos de receita fiscal serão logo nessa altura. O primeiro mês mais importante. Muito importante. Temos toda esta questão dos 4 mil milhões de euros e a forma como o Governo toma as decisões e fala ou não com o país e com a concertação social. Temos estas decisões desastradas sobre as relações laborais. Temos o processo relativo à decisão do Tribunal Constitucional, o alcance daquilo que vier a ser a decisão do Tribunal Constitucional quanto ao pedido de Cavaco Silva ou outros que venham existir, será também muito importante do ponto de vista desta trajetória de política que está em curso e depois culmina, obviamente, no processo das eleições autárquicas. É muito natural, até ajuizando pelo que aconteceu nos Açores recentemente, que esta governação, este modelo de governação seja fortemente penalizado nas eleições autárquicas. Isso parece-me que poderá acontecer. Como os partidos da maioria devem tirar conclusões disso mesmo? Eu espero que os partidos da maioria tomem algumas decisões e tirem algumas conclusões antecipadas, porque o Primeiro-Ministro dizia há uns tempos que não queria saber de eleições. Normalmente quem diz essas coisas é quem está mais preocupado precisamente com as eleições e está apenas a exteriorizar uma mensagem contrária, mas eu esperava, e acreditando que o PSD é um partido sobretudo de base autárquica, é um partido que nunca teve uma ideologia muito vincada, nunca teve, portanto, uma matriz muito vincada, a sua base é uma base muito autárquica, uma base muito local. E por isso acredito que o PSD esteja muito preocupado, este PSD autárquico, com a situação do país, com esta política que não se inverte, com esta política que não se altera e que não resolve problema nenhum das pessoas, com este 500 mil de pessoas desempregadas há mais de um ano, que obviamente estão mais do que descontentes com a total impossibilidade de ver o mau resultado seria obrigatório para o Governo tirar conclusões? Eu julgo que sim, eu julgo que o Governo... É para mim evidente que
se não fizer nada antes, o Primeiro-Ministro, eu acredito que alguma coisa terá que acontecer antes, desse ponto de vista, porque a política não suporta esta situação tanto tempo. Mas eu acho que o Governo, no mínimo, teria que mudar profundamente e remodelar-se profundamente depois de umas eleições como estas, ou muito mais do que isso. O muito mais do que isso significa, Pedro? Pode significar muita coisa, pode significar, depende muito do quadro político, depende muito do quadro institucional em que nos colocarmos na altura, da capacidade que o Governo tenha ou não de reganhar espaço na concertação social. Pode passar por uma demissão. No limite pode acontecer isso, mas vamos ver como é que o Governo, qual é o trajeto que faz até lá, porque, como lhe disse, e o mais importante para mim era isto, era que o Governo visse que assim não funciona, que já não tem nenhum ator institucional relevante a dizer que há alguma possibilidade de funcionar deste modo a política em Portugal, esta política de ajustamento. O Conselho Económico e Social foi lapidar no parecer ao Orçamento de Estado e, portanto, que o Governo construísse um consenso nacional para ir à Europa reganhar o processo de ajustamento. E isso daria certamente condições para que o país tivesse normalidade democrática nesta legislatura, mas levaria a uma mudança profunda de política. Eu tenho as maiores dúvidas que este Primeiro-Ministro e este Ministro das Finanças tenham condições e vontade e força anímica para fazer essa mudança. Mas esperava que o país lá pudesse chegar. Pedro, agradeço a sua participação neste Primeira Hora. Desejo-lhe, como disse no início da nossa conversa, um bom ano 2013. Pedro Marques, deputado do PS, a fazer aquilo que é traçar o seu entendimento relativamente a 2013.